Você pode sentar por mais um instante. Não vou pregar, mas vou rapidinho só seguir no que está sendo ministrado. Antes disso, nós nos alegramos com os que estão alegres e choramos com aqueles que choram. Hoje a família da Julinha está aqui. Deixa eu perguntar, onde é que está a família da Julinha? Os pais, a Daiane, o Luciano, o irmãozinho que é o Bernardo, também os avós, né, Maria e o João. Onde estão? Vocês podem ficar de pé, por gentileza? Lá no fundo? Isso, fica de pé aí, por gentileza. Estenda as mãos sobre eles. A Julinha, ela era uma menininha linda, querida, mas ela teve um câncer bem agressivo. E o Senhor, então, a recolheu. Amanhã fazem 30 dias já. Senhor, nós oramos pela família da Julinha, pela Daiane, o Luciano, o Bernardo, os avós, a Maria, o seu João, toda a família. Nós cremos, Espírito Santo, que Tu és o confortador e o consolador. Consola eles. Nós temos uma fé. Um dia nós estaremos junto com a Julinha, porque ela está com o Senhor agora. Ela está confortada. Não há mais dor. Não há, Senhor, um câncer. Não há nada. Ela está plena, Senhor, contigo. E um dia estaremos lá. Que esse conforto esteja no coração deles. Toma eles pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe vocês. Nós não explicamos tudo, mas nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus, amém ou não? Abra comigo Mateus 9, seguindo aquilo que o pastor Isaías estava ministrando sobre a proclamação. Mateus 9, versículo 35, o texto bíblico na Nova Almeida diz: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande ou que envie trabalhadores para a sua seara. Sabe que esse texto ele é bem peculiar, ele é muito interessante. Porque quando o Senhor Jesus fala aqui, ele usa uma palavra diferente para este envio. Quando ele diz, peçam, orem ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara, ou que envie trabalhadores para a seara, o registro de Mateus deixa claro que Jesus utiliza uma palavra diferente. Geralmente se utilizaria aqui uma palavra, obviamente que o texto no grego é só por isso que a gente cita, que seria apostelo, para enviar, mas de maneira peculiar e intencional, Jesus usa equibalo. E por que isso é peculiar? Porque equibalo, presta atenção, era a mesma palavra utilizada quando ele expulsava demônios. Quando ele enviava os demônios embora, quando ele repreendia os demônios, ele usava esta palavra. E por que ele está usando agora, declarando equibalo para o envio, então, dos seus discípulos a esta seara? Porque quando ele dizia isso aos demônios, ele estava dizendo: vocês devem deixar esta pessoa sem direito de retorno. Vocês não podem voltar. Da mesma forma, ele está dizendo aos discípulos: é necessário orar para que Deus coloque um senso de urgência e uma missão nos nossos corações, que é equibalo. Ou seja, nós devemos ir sem direito de retorno até cumprirmos o propósito de Deus. É isso que ele está dizendo. Assim como o reino de Deus expulsa o mal, o Senhor está expulsando a igreja para uma missão. Ele está dizendo: vocês não têm direito de ficarem aqui. Vocês não têm direito de ficarem parados. Vocês não têm direito de usufruírem da igreja como um clube. Equipá-lo. Vão. A seara é grande.
O Senhor está nos enviando para proclamarmos. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Evangelizar não é só um envio administrativo, meus irmãos. Evangelizar é um impulso divino inevitável. Inevitável. A mensagem do Evangelho, ela é, de certo modo, proselitista. O que eu quero dizer com isso? O Senhor disse: ide, vão, preguem o Evangelho, preguem o reino de Deus, anunciem. Depois os apóstolos vão somar dizendo: preguem em tempo, fora de tempo. Preguem a palavra significa que nós devemos sim anunciar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós devemos anunciar o amor de Deus. O mundo vai tentar nos calar, dizer: não, você tem que respeitar a religião do outro. Claro que temos que respeitar, amém ou não? Respeitar sim, mas eu não vou deixar de dizer para ele: eu conheço o caminho, a verdade, a vida, o caminho é Jesus. Se ele vai aceitar ou não é outra história. Eu vou respeitar, eu não vou botar a goela abaixo, mas eu não vou deixar de anunciar o Evangelho. Quem encontra Cristo é agora impulsionado em direção ao mundo para proclamar, amém? Irmãos, ter conhecimento de Deus nos coloca em um lugar onde nós desfrutamos da presença de Deus. Nós estamos aqui cantando, adorando, e nós sentimos a presença do Espírito Santo, amém ou não? O ambiente, né? A gente sente a presença de Deus, mas ao mesmo tempo que nós fomos colocados nesse lugar aonde nós desfrutamos da presença de Deus, nós temos uma responsabilidade. Tem um texto que eu gosto muito, uma história que representa demais o que é a proclamação do Evangelho. Está lá em 2 Reis, capítulo 7. Abre aí comigo. 2 Reis, capítulo 7. Vou te dar o contexto. A cidade de Samaria, ela havia sido sitiada. Ben-Hadad, o rei da Síria, havia sitiado a cidade. Significa que ele havia tomado todo o derredor da cidade. Eles colocavam tranqueiras, levantavam montes de terra e muitas coisas. Ninguém conseguia sair da cidade. Eles cortavam a entrada de água. Eles não deixavam que as pessoas buscassem mantimentos. Então eles ficavam ali esperando para que a cidade fosse definhando de fome, de sede, até que eles estivessem bem cansados, para depois então tomarem a cidade. Esse é o contexto. Só que o Senhor fez algo no meio do exército da Síria. Diz o texto que eles ouviram barulho de guerra, de carros de guerra, de grandes exércitos. E eles disseram: certamente o rei de Israel deve ter contratado exércitos de fora, os egípcios e outros exércitos, e vieram contra nós. E tomados de medo, de pavor, fugiram, deixando tudo para trás. Ou seja, a cidade estava sitiada, todo mundo com fome, todo mundo com sede. Mas o que eles não sabiam é que o inimigo já tinha ido embora e deixado todos os despojos para trás. Só que tinham alguns leprosos. Como eles não podiam estar dentro da cidade, eles estavam do lado de fora. E eles disseram uns para os outros: o que nós vamos fazer aqui? Ficar esperando para morrer? Se a gente voltar para a cidade, está todo mundo com fome, não tem o que comer, nós vamos morrer igual. Vamos fazer um negócio, vamos lá no exército dos assírios, vamos ver o que vai acontecer. Se nos matarem, morremos, vamos morrer de qualquer jeito. E aí diz o texto no versículo 8, capítulo 7, 2 Reis: assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram, esconderam tudo, voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Ou seja, eles chegam lá, veem que não tem mais nada, as tendas com tudo ali, despojos, comida, ouro, prata, começam a comer, beber e guardar as coisas. Mas no versículo 9, então, disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. E eles voltam, anunciam, e depois o povo vai lá, mata a sua fome,
pega os despojos e ouve boas novas para toda aquela gente. E isso aqui ilustra muito bem, meus irmãos, o que é a mensagem do Evangelho quando chega nas nossas vidas. O mundo está todo lá fora sitiado pelos demônios, pelo pecado, por falsas religiões, pelas trevas, pelo a festa da carne, o mundo, as coisas, o sistema. Mas você e eu conhecemos a verdade. Nós podemos ficar comendo, bebendo e nos alegrando, mas nós precisamos entender que sobre nós há uma responsabilidade de proclamarmos o Evangelho. Nós encontramos comida, nós encontramos o pão da vida, nós encontramos a verdadeira bebida, a água viva. Nós precisamos ir lá fora e proclamar aonde está a salvação. É interessante isso, o Senhor disse equibalo, vão, de maneira forte, sem direito de retorno, urgente. É um envio como uma expulsão para uma missão. Amém ou não? Então, deixa eu te dizer uma coisa, todos nós somos comissionados a ir e pregar o Evangelho. Isso aqui não é apenas para pastor, não é apenas para o evangelista, não é apenas para alguém que tem um cargo eclesiástico, mas um chamado a toda a cristandade, a todos nós. Você deve falar daquilo que Jesus está fazendo na tua vida, na tua família, na tua casa. Fale. O que os apóstolos disseram em Atos? Nós não podemos deixar de dizer aquilo que vimos e ouvimos. Você deve falar, e esse chamado não é só para o pastor, não é só para o líder, não é só para o diácono, não é só para alguém que tem um cargo eclesiástico, é para todos nós. Diga para quem está do teu lado, esse chamado é para você, é para todos nós. Amém? Não perca esse coração de dizer, Senhor, dá-me oportunidades. Aproveite as oportunidades. Às vezes você está lá na padaria, no mercado, com os teus vizinhos, local de trabalho, claro, com muita sabedoria, né? Nos momentos certos, você vai observar as oportunidades, mas não deixe de falar do amor de Deus, não deixe de querer falar do amor de Deus, amém? 2, não existe um formato mais santo do que outros. Alguns acham que para pregar o Evangelho, para proclamar, eu tenho que fazer igual o pastor Paulo. Tem que ser igual. Está escrito lá, 1 Magafifo 3,18, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você não precisa citar texto bíblico se você não souber. A melhor pregação é o teu testemunho, é o que Jesus está fazendo na tua vida. Isso vai impactar mais as pessoas que te conhecem do que qualquer outra coisa. Até porque eles conheciam antes e estão conhecendo depois. E muitos vão dizer, se Jesus mudou a tua vida, Ele muda a vida de qualquer um. Então fale do que Jesus está fazendo. Não existe um jeito mais santo do que outros, né? Eu digo que santa é a intenção, santa é a mensagem. O texto bíblico de Romanos diz que o mandamento de Deus, ele é santo, justo e bom. É isso que é santo. Não te preocupa do formato, o jeito. Às vezes enviando uma música, uma canção, uma palavra, um versículo, sei lá, alguma coisa, Deus vai te dar estratégias para que você possa falar do amor de Deus. Volta e meia eu gostava de abrir a Bíblia em lugares. Estava no ônibus, eu abri uma Bíblia, começava a ler. Fazia isso intencionalmente. Às vezes alguém está do lado dizia, cara, quem está lendo esse livro aí? Eu aproveitava para falar. Às vezes eu deixava a Bíblia em cima da mesa do meu trabalho, para que alguém olhasse, o que é esse negócio aqui? Eu aproveitava para falar. Você usa de criatividade, você usa todos os meios para que você tenha uma oportunidade de falar do amor de Deus. Não perca isso. Não perca isso. A mensagem do Evangelho precisa ser proclamada, amém? O Senhor pode contar contigo, amém ou não? O Senhor tem amigos aqui que vão proclamar o Evangelho, amém ou não? Então não existe um formato mais santo. Santa é a intenção, santa é a mensagem. O mandamento de Deus é santo, justo e bom, amém? Número 3, quem dá
capacidade é o Senhor. Quem nos capacita é Ele. Quem nos capacita é Ele. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós Espírito Santo. Qual é a sequência? Logo depois de receber poder: e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Eu ouso dizer, que nós somos os confins da terra, se nós, da perspectiva de Jerusalém, nós somos os confins da terra. O Evangelho chegou até nós, porque homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. Pregaram o Evangelho. A maioria dos historiadores diz que os primeiros 100 anos da igreja foram incríveis. Os primeiros 100 anos da igreja, a igreja foi um balaço nas mãos de Deus. Houve um mover sobrenatural tão grande que eles ganharam o mundo antigo em menos de 100 anos. Pregando o Evangelho, manifestando o reino de Deus, enfermos sendo curados, como foi dito, os cativos sendo livres. Poder de Deus, porque homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. Quem nos capacita é o Senhor, através do Espírito Santo. E é por isso que nós dizemos, irmãos, que é tão importante que você e eu continuemos a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo. Significa que ao longo da nossa caminhada nós podemos entristecê-lo. O texto bíblico também diz: não apaguem o Espírito. Significa que durante a nossa caminhada nós podemos apagar o Espírito. Então, quando nós dizemos sejam cheios do Espírito Santo, continuem buscando mais de Deus. Por que a gente insiste nisso? Porque a gente sabe que se nós não continuarmos buscando, que se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não entendermos que há mais de Deus, nós podemos entristecer ou apagar o Espírito Santo. Como foi dito hoje de manhã, às vezes o falar em línguas e o momento de o enchimento do Espírito foi só uma reunião na tua vida. Eu senti algo, foi tão legal, foi tão bom, mas ficou naquilo e ficou para trás. Sabe, Deus não nos chamou para vivermos do passado. Quem vive do passado é museu. Você não é museu, você foi chamado para viver o futuro, o hoje e o amanhã, porque Deus tem mais para você. Nós olhamos para trás e nos alegramos, e isso é um combustível para nós, aquilo que Deus tem feito na vida do pastor Isaías, demais pastores, mas eu ouso dizer, Deus quer fazer muito mais, quem sabe até algo dobrado, 2 vezes mais, mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Jesus disse: ide, curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. Nós precisamos crer, e o Senhor vai nos usar para a sua glória, amém ou não? O Senhor vai nos usar. Agora, nós precisamos entender que a capacidade vem de Deus. Então, eu ouso dizer e te convocar hoje à noite. Nós viemos aqui para dar mais uma oportunidade para o Espírito Santo e dizer: me enche ainda mais, me toma ainda mais, faz algo novo na minha vida, Senhor. Sabe, a gente tem olhado a sociedade, eu tenho dito isso. Eu não sei quando Jesus voltará, porque Ele mesmo disse que nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. Pode ser daqui 100 anos, daqui 400 anos, daqui 1000 anos, eu não sei. Pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a alguns dias também, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, nós já estamos vivendo grandes sinais que demonstram que é a última hora. Nós já estamos vivendo uma nova ordem mundial. Se você olha as notícias, já está percebendo isso, Eu tenho dito, o presidente americano tem se mobilizado para assumir o controle das Américas, da Groenlândia. A gente tem visto a Rússia querendo assumir protagonismo em toda a Europa. A gente tem visto a China se movendo em toda a Ásia. A gente tem visto os países do Oriente Médio se organizando junto com os Estados Unidos para trazerem paz à região de Gaza e de Israel. Olha, tudo tem apontado e dito: esta é a última hora.
Irmão, se esta é a última hora, nós não podemos nos calar, nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e nós não podemos fazer mais nada. Nós precisamos trabalhar, porque Jesus vem. E nós queremos que essa cidade não vá para o inferno, mas seja totalmente salva para a glória de Deus. Então nós precisamos pregar, irmãos. Nós precisamos falar, há uma urgência. Jesus disse, equibalo, vão. Vocês são enviados, sem direito de retorno, amém ou não? E por último, irmãos, tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Você quer ganhar um colega? Quer ganhar um amigo? Quer ganhar um familiar? Comece orando, intercedendo, jejuando e buscando pela vida dele. Comece a dizer, Senhor, eu oro pelo fulano, pela fulana. Salva, me dá uma oportunidade. Comece orando. Tudo começa com oração, amém? A oração é uma ferramenta que nós precisamos destravar ainda mais para o sobrenatural. Nós devemos orar além das necessidades, além daquela coisa, Senhor, me dá comida, me dá roupa, me dá isso, me dá aquilo outro. Nós precisamos orar além dessas coisas. Nós precisamos olhar mais para o outro, nós precisamos olhar mais para a nossa cidade, nós precisamos sentir mais misericórdia e compaixão do outro e orar na direção do outro, amém ou não? Tem um homem que escreveu muito sobre oração, é o E.M. Bounds, e ele diz, a oração não é apenas pedir, é comunhão com Deus. A oração que se limita a pedidos perde a sua mais alta finalidade. Ele também disse, Deus molda o mundo pela oração. Quanto mais oração houver no mundo, melhor será o mundo, mais poderosas serão as forças contra o mal. Quanto mais a igreja orar, mais nós vamos avançar com o reino de Deus sobre o mundo, sobre os perdidos, sobre aqueles que estão cativos e sobre os enfermos. Tudo começa com oração, irmãos. Quem crê pode dizer amém. O Senhor quer te capacitar. O Senhor quer te encher ainda mais. Você veio aqui para isso. O pessoal do louvor pode subir. Baixa a tua cabeça. Coloca a mão sobre quem está do teu lado aí. Em vez de você orar por você, ora por quem está do teu lado. E o irmão que está do lado vai orar por você. Diga, Senhor, enche ainda mais o meu irmão hoje à noite.